Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa madrugada, paz de Cristo para você que está aí assistindo esse vídeo. Hoje nós estamos na aula número 9. Nós estamos já há 9 aulas falando sobre Filipenses, uma carta fantástica que a gente lê tão rapidinho, né? Passa tão rápido os olhos e tem tanta profundidade. Então, nos vídeos anteriores nós vínhamos desenvolvendo uma ideia e hoje nós vamos continuar, né? Paulo, aliás, vai continuar desenvolvendo essa ideia e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 ainda. Nós vamos falar a partir do versículo 12 até o versículo 18, se bem que nós não vamos conseguir finalizar tudo isso hoje, tá? Então eu quero ler com você agora Filipenses 2:12. Filipenses 2:12, o título aqui na epígrafe diz o desenvolvimento da salvação, e Paulo diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Até aqui, nós não vamos ler todo o texto até o versículo 18, porque é muita coisa, né? Então, eu quero focar agora nesse início na questão do desenvolvimento da salvação, né, que Paulo está falando. Mas ele vinha falando sempre sobre unidade, né, sobre unidade, né, que a gente falou nos outros vídeos. E aqui ele finaliza, aparentemente, esse círculo que ele vinha desenvolvendo sobre unidade, explicando o porquê disso. Porque a unidade da igreja, a unidade dos irmãos, ele leva a um conceito de que desenvolve a salvação de Cristo nas pessoas, essa unidade, né? Por isso que ele fala, né? Vocês são obedientes, vocês obedecem, então me obedeçam agora na minha ausência para que essa salvação possa ser desenvolvida. Então, quando Paulo diz desenvolvam a sua salvação em Filipenses 2:12, ele usa o verbo grego, eu vou ter que ler com muita calma aqui, katergazestai, katergazestai, ou tai, não tenho certeza, que traz a ideia de fazer alguma coisa completamente e de maneira perfeita. Então, ele diz que a questão de desenvolver a sua salvação, ela deve ser feita de maneira plena, completa e perfeita. O processo, né? Ele está falando do processo individual de cada um de salvação deve ser desenvolvido, catergás está aí, de maneira que seja completa e perfeita. Em outras palavras, né? Quando ele fala da salvação individual de cada um, de cada crente, ele está dizendo mais ou menos o seguinte: continuem desenvolvendo essa salvação até que a obra da salvação de Cristo Jesus seja plena em vocês, seja completa em vocês. Então, permaneçam em obediência àquilo que eu ensinei, quando eu estava e agora que não estou, para que vocês continuem desenvolvendo a sua salvação. É mais ou menos essa ideia que ele está passando aos irmãos de Filipos através da sua carta, comunicando isso a eles. E agora ele parte para um outro versículo dizendo o seguinte: é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então ele parte agora para a ideia, ele usa a palavra energein no grego, que ela é traduzida tanto quanto, né, para o português, efetuar e realizar. Né? Então, por isso que em português nós temos, porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar. Talvez em alguma tradução que você esteja lendo na sua casa esteja efetuar. Existem dois detalhes muito interessantes sobre essa palavra energein. Sempre é usado quando se diz respeito a uma ação da parte de Deus. Então, sempre que eu digo que Deus está realizando alguma coisa, eu vou ter essa palavra grega energein, porque ele realiza, né?
Quando é uma realização da parte de Deus, é algo diferente que está sendo realizado, né? Então, e outra coisa muito importante sempre é usada para uma ação efetiva, né? Porque é Deus quem está realizando. Então, é como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, todo o processo de salvação é uma ação da parte de Deus, né? Vem de Deus para conosco e vai ser efetiva, vai ser completa, porque vem de Deus. Já que o que vem de Deus é sempre perfeito, a gente não pode esperar algo menos perfeito da parte de Deus do que é o plano da salvação conosco. Então, tudo que Deus faz, tudo que Deus está fazendo e tudo que Deus fará, sempre será pleno e completo. Por isso que Deus diz, é Deus quem efetua, é Deus quem energuein, é Deus quem realiza. Então, se é Ele que está realizando, tanto aquilo que nós queremos quanto o que nós fazemos, segundo a sua boa vontade, então vai ser completo, vai ser perfeito, porque é Ele quem está fazendo e realizando a obra da salvação em nossas vidas. Ainda falando sobre a salvação, segundo o texto, a salvação provém de Deus e é Ele quem opera em nós. Então, Ele quem opera a salvação em nós e não o contrário, como Tiago diz, né? Me mostre a fé sem obras e eu te mostro a minha fé com obras. Ou seja, mostre a sua fé que eu te mostro a minha fé. Mas essa fé que Tiago fala é uma fé diferente, é uma fé no sentido de testemunho cristão da igreja, do que ela pratica na sociedade. Essa fé que provém de Deus é aquela fé que nos leva ao princípio do caminho da salvação. E é Ele quem desperta em nós o desejo de conhecê-lo. É Ele quem coloca essa sementinha lá dentro do nosso coração, no mais profundo da nossa alma. O desejo de paz, de bondade, até de salvação, não pode vir de um sentimento humano, não pode brotar de algo humano dentro de nós, porque é o próprio Deus quem desperta esse desejo em nossos corações. Então, se não me falha a memória, Billy Graham dizia que existe um buraco no nosso coração e que a geometria desse buraco só pode ser encaixada por Deus, só pode ser preenchida por Deus. E esse espacinho, esse vazio, esse sentimento, esse desejo, ele vem de Deus. Jesus disse, né, e João fala sobre isso no capítulo 16, no versículo 8, Jesus falando sobre o Espírito Santo, ele diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que é necessário convencer o mundo? Porque o mundo não acha que está errado, né? Quando a gente fala do mundo, a gente está falando desse século, né? Desse ambiente em que vivemos. Então, o Espírito Santo ele precisa convencer do pecado, porque o ser humano ele não pensa que está errado, ele não acredita que está errado. Então, esse sentimento de necessidade de Deus, falta palavras, esse anseio por salvação de Deus, de encontrar a Deus, não vem de um sentimento humano, vem da parte do nosso Deus. A continuidade, porém, do processo da salvação depende também do amor de Deus conosco, né? Porque ele brota esse desejo dentro de nós, nós o aceitamos, nós o recebemos, e aí vem uma continuidade, por isso que se chama plano da salvação e não estalo da salvação, né? É um plano, ele acontece e vai continuando. E essa continuidade nós continuamos dependendo do amor de Deus para conosco, porque ele está efetuando, ele está realizando. Sem a misericórdia do Senhor, nenhum pecado poderia ser vencido, nenhum pecado poderia ser perdoado. Paulo fala aos Coríntios, lá no capítulo 10, no versículo 13, ele diz que ele, né, o Senhor, não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ou seja, nós sempre vamos ser tentados, mas pela misericórdia de Deus, não vamos ser tentados além do que cada um de nós, Deus conhece cada um de nós, pode ser tentado. Em outras palavras, quando eu peco, quando eu erro, é porque realmente foi falha minha, porque aquele pecado para o qual eu fui tentado
Deus permitiu eu ser tentado, Ele permitiu eu ser tentado em algo que eu já poderia suportar. Então a sua misericórdia perdoa os nossos pecados e mantém em nós um nível de tentação que nós podemos suportar. Olha como Deus é maravilhoso e se importa conosco, né? O processo de salvação termina também em Deus. Então ele começa em Deus, ele continua em Deus pela sua misericórdia e ele finaliza em Deus, porque o plano da salvação ele consiste em trazer a humanidade novamente para a amizade com Deus, ser amigos de Deus, serem conhecidos novamente como amigos, filhos, serem recebidos como filhos de Deus. Então nós podemos entender que a obra da salvação, ela começa, continua e termina em Deus. Quando eu digo Deus, eu digo toda a trindade envolvida. Então todo o plano da salvação, ele vem de Deus, subsiste em Deus e finaliza em Deus. E existe uma parte nossa também nesse plano, né, que é o de falar, que é o de enviar, que é o de evangelizar, né? Evangelho significa boas novas da salvação. Paulo fala aos Romanos, capítulo 10, no versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então a nossa parte, a parte humana, em todo esse plano da salvação, é ouvir e crer, caso eu ainda não seja salvo, e falar, testemunhar para aqueles que ainda não são salvos. Então, existe uma parte nossa, apesar de que pequena, nós não salvamos ninguém, né? Mas nós podemos influenciar as pessoas, nós podemos testemunhar para as pessoas, e essas pessoas, então, através do amor de Deus que será brotado dentro deles, que será gerado dentro deles, eles podem também encontrar o caminho de Cristo. Então, a nossa parte humana é falar, né? Como eles vão invocar, né? Quem eles vão invocar, como eles vão chegar a Deus se nunca ninguém falou de Deus. Então, a nossa parte é falar, e o Espírito Santo, que é Deus, vai convencer, né? Então, nós falamos e ele convence, nós falamos e ele convence. E aí, continua, então, o plano da salvação. E eu quero finalizar esse vídeo falando novamente sobre esse versículo rapidamente, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. E eu quero que você grave essa palavra grega tão simples de pronunciar, que é katergazestai, né? Que significa perfeito, fazer algo, né? Perfeito e completo. Lembre-se, Deus só faz o perfeito e o completo, porque Deus é perfeito e completo. Nós não, nós somos falhos, nós erramos, nós cometemos erros, nós nos equivocamos, mas Deus não. E que bom que é Deus que opera em nós, porque Ele sempre vai operar em nós e realizar em nós algo perfeito, porque Ele é Deus e Ele é maravilhoso. Amém? Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo sobre a carta de Filipenses.